No final de 2003, um terremoto destruiu a maior estrutura de adobe do mundo, a cidadela de Argiban, no Irã, construída há 2000 anos e considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. O tremor foi severo e com a cidade de Ban, matando mais de 26 mil pessoas. Ano passado visitei Argiban e lá observei danos provocados pelo terremoto. Vi partes reconstruídas do complexo e conversei com sobreviventes do desastre. Tenho coisas para contar. A estrela desse mapa indica o epicentro do terremoto de Ban de 2003. O Irã é espremido pela movimentação contrária de duas placas tectônicas, a eurasiana e a arábica. Esta compressão originou a cadeia montanhosa de Zagros, uma faixa ativa com rochas dobradas e quebradas, alguns vulcões e muitos terremotos. Nesta minha foto aparecem rochas dobradas resultantes do dinamismo das montanhas de Zagros. Portanto, sismos são comuns no Irã, e um deles derrubou quase totalmente o complexo de Argiban. Como seria Argiban em seu apogeu, com 5.000 habitantes, totalmente cercada por muralhas e com torres de observação. A cidadela, no alto da colina, era residência e local de trabalho do governante e de militares. Arg era cruzamento de importantes rotas comerciais e um dos ramos da Rota da Seda, que conectava a China ao Mediterrâneo. Todo o complexo de Argiban foi feito de barro, produto da mistura de terra, água e fibras vegetais. Apesar de sua aparente fragilidade, a construção de adobe resistiu ao tempo, algo como 2000 anos. Porém, não suportou a força de um terremoto, com epicentro junto dela e da cidade de Ban. Este é o senhor Jorjand, guarda do complexo Argiban, que entrevistei com a ajuda de nosso guia. Ele vive nas cercanias de Ban com a esposa e 5 filhos. Sua casa desmoronou durante o terremoto. Mas, surpreendentemente, todos que estavam dentro da casa sobreviveram. Perguntei o que aconteceu com os vizinhos dele. Com um gesto, mostrou que haviam morrido. Todos eles morreram. Perguntei se o balançar do chão foi muito forte, se foi violento. Disse que queriam sair correndo da casa. A distância até a porta era pequena, mas não conseguiam ficar de pé. Quando finalmente saíram, a casa desabou por completo. Gesticulando, mostrou como foi difícil abandonar a casa no escuro, com tudo mexendo, e fez uma revelação dramática. Quando vimos a casa destruída, nos julgamos uns azarados, pois havíamos perdido tudo, ficamos sem nada, uma grande desgraça. Porém, quando foram procurar os vizinhos, viram que estavam mortos. Ao relembrar aqueles fatos, ele se emocionou e nós também. Achei melhor interromper a conversa. Desejei o melhor para ele e sua família e o agradeci pela atenção que nos dedicou. Como esses dois escaparam do terremoto? O proprietário da confeitaria, porque viajou no dia anterior para levar a filha ao médico. Seu funcionário, porque ficou preso no interior da abóbada do telhado da casa, que desabou no piso de seu quarto. Só horas depois foi resgatado. O que provocou o terremoto de Ban? O mapa mostra os limites de Ban, a localização da cidadela e o borrão vermelho são milhares de pequenos sismos, pós-terremoto 6.6. Eles foram registrados por sismógrafos indicados por triângulos amarelos. A linha negra tracejada é a falha de Ban,
conhecida dos estudiosos, mas sem qualquer relação com o terremoto 6.6. Estudos daqueles milhares de tremores, os aftershocks, identificaram uma nova falha com ramificações, linhas negras contínuas, que originou a atividade sísmica local. A falha fica abaixo de Ban e da Cidadela. Estes números mostram por que o terremoto foi desastroso, mesmo não tendo magnitude tão elevada. Porém, sua intensidade foi alta, grau 9, em uma escala que vai até 12. Pior, ele aconteceu debaixo da cidade, a pouca profundidade e quando as pessoas dormiam. O chacoalhar do chão provocou acelerações acentuadas, especialmente na componente vertical, quase ultrapassando o próprio valor da gravidade. Estragos acentuados pelo não cumprimento de normas sísmicas, erros de projetos e má qualidade de mão de obra. Construções de adobe e de tijolos de barro sofrem com os sismos por falta de amarrações. Paredes se deslocam e os tetos pesados caem sobre as pessoas. Resultado, numerosos mortos. Vamos olhar de perto essa construção de adobe abandonada às margens da estrada em direção a Ban. Chama atenção as paredes grossas. Teto com formato cilíndrico. Dentro é fresco, agradável. Essa parede tem cerca de 70 centímetros. O reboco é uma lama reforçada com palha. Cupins podem comer o vegetal misturado com o barro, enfraquecendo a parede. Geralmente as casas não têm fundações e as coberturas possuem formato de abóbadas. Não há travamentos entre as paredes e delas com o telhado. Durante um terremoto, as paredes racham, se separam e os telhados desabam. Construções de adobe e de tijolos de barro não queimados estão presentes em cidades históricas como Meibod, no centro do Irã. Meibod é uma cidade realmente de arquitetura peculiar. A cidade é plana, nascida no deserto graças aos canais subterrâneos de distribuição de água, os canaques. Predominam as construções amareladas de adobe e de tijolos de barro, algumas com tetos planos e outros arredondados. Terremotos destroem e os homens reconstroem. E o correto é erguer edificações mais seguras para suportar futuros sismos. Muito da cidade de Ban foi reconstruído. Com pleno emprego de estruturas metálicas. Por alguma razão, ele está paralisado. Uma escola construída pós-terremoto. Agora estamos em Argban, onde se usa água, terra e vegetais para fazer adobes e tijolos de barro, como manda a tradição. Porém, estão empregando técnicas modernas como tirantes para reforço estrutural. Paredes reforçadas e arcos de portas e janelas bem feitos. Assentamento de telas plásticas para melhor firmar a parede. Nesta porta de entrada da cidadela, a parede rachada ainda guarda marcas do terremoto. Estou no alto da cidadela e a visão é privilegiada. Aqui se tem ideia do que foi reconstruído e do muito que ainda precisa ser feito. Pode-se ver trechos da cidade de Ban, muito plana e com suas montanhas ao longe. Em Ban encontramos pessoas simpáticas, enriquecemos nossos conhecimentos e o que desejamos àquela gente e à sua cidade é que estejam mais bem preparados se o futuro lhes reservar outro terremoto importante. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.